Então vamos lá. Metodologia científica, né? Então a metodologia científica está relacionada aí ao estudo, beleza? Como conceito, ela tem aí o estudo de um conjunto de métodos, de técnicas científicas, do conhecimento científico, beleza? Então metodologia parte dessa ideia aí de quais são os métodos, como a ciência ela trabalha e organiza, ok, o conhecimento científico. Então, fala aí de um conjunto de conhecimentos organizados, sistemáticos, ok? Com relação ao estudo de um fenômeno, ao estudo de um fato. A, a ciência ela busca organizar esse estudo, não só utilizar o conhecimento espontâneo com relação ao estudo daquele fenômeno, mas aplicar a um estudo metódico, um estudo mais exaustivo sobre aquele fenômeno, por exemplo, o porquê, o como ocorre e para que ocorre aquele fenômeno na natureza. Beleza? Então, metodologia é o estudo dos métodos, das técnicas científicas. Beleza? Então, antes de nós abordarmos aí a ideia de metodologia científica, como é que ela funciona, como é que decorre a metodologia científica, é importante nós diferenciarmos o que seria o conhecimento científico do conhecimento espontâneo ou também denominado de conhecimento comum, de senso comum, melhor dizendo, tá? Então, o conhecimento científico, tá? O conhecimento científico e o conhecimento espontâneo, ou senso comum, são o quê? São formas de compreensão do mundo, são cosmovisão do mundo, beleza? São cosmovisões, são visões do mundo, são formas de observar o mundo à nossa volta, são formas de ver o mundo à nossa volta. Tranquilo? Tanto o conhecimento científico como o conhecimento espontâneo são formas de compreender o mundo à nossa volta. Existem vários tipos de conhecimentos, entre eles o conhecimento das ciências humanas, tá? O conhecimento das ciências linguísticas, o conhecimento religioso, ok? O conhecimento mítico, enfim, existe diversos tipos de conhecimento, existem diversas formas de se ver o mundo, beleza? De se compreender o mundo ao nosso redor. Tranquilo? Bom, vamos continuar. Ao enfrentar os problemas da existência, o homem ele troca informações, né? Ele troca informações, utiliza o saber das gerações anteriores e assimila-os e também os transforma, tá? E transforma-os. Então, o homem, né, ao longo de sua existência, ao longo das interações, das relações, sejam elas com a natureza, sejam elas relações ah, sociais, o homem ele adquire essas informações, ele adquire essas experiências, ele adquire esse conhecimento e utiliza esse conhecimento para transformar o mundo à sua volta. Beleza? Ele assimila esse conhecimento e transforma esse conhecimento. O processo de educação é uma forma de assimilação do conhecimento, das informações que o homem vem adquirindo, que o homem vem trocando, que o homem ele vem agregando, tá, às suas gerações. Beleza? Então a educação é um exemplo disso, tá? E hoje a educação, como ferramenta, é utilizada aí para a divulgação do amplo saber, né, do amplo conhecimento. Ah, e é nessa perspectiva de busca da informação, de busca de conhecimento, que surge aí o conhecimento espontâneo, tá? Ou o senso comum, tá? O conhecimento espontâneo ou o senso comum. Professor, o senhor pode nos dar aí um exemplo do que seria esse conhecimento espontâneo ou senso comum? Sim, sim, tá? Então, olha só, o cozinheiro, né, sabe que não deve abrir o forno quando o bolo começa a assar. Por quê? Porque ele murcha. Tá? É um conhecimento espontâneo, né? É um senso comum. Então, pelas suas experiências de tanto cozinhar bolo, de ter que cozinhar bolo, de lidar
com o cozimento de alimentos, o cozinheiro descobriu, tá, que se ele tirar ali o bolo antes do tempo, né, o bolo ele murcha, ok? Ele sabe a medida certa de fermento para que o bolo venha a crescer, né? Não é muito fermento, também não é pouco fermento, tem ali a quantidade de fermento ideal. Porém, o cozinheiro ele não sabe explicar como ocorrem esses fenômenos, tá? Ele não tem aí a ideia de que fermentos são micro-organismos que se alimentam e, e ao se alimentar da massa, ele ele é, ele reage, né? Acontece uma reação química ali, e esse processo químico, essa transformação química, gera um gás que faz com que a massa se expanda, ok? Ele não sabe explicar isso, ele só sabe que o fermento é útil e é importante para que o bolo venha a crescer, para que o bolo ganhe forma, para que o bolo ganhe aí essa perspectiva, né, de estar bem cozido, de estar bom aos olhos e bom ao apetite, ao paladar. É isso que é importante para o cozinheiro, beleza? Então, aqui em amarelo, ó, o senso comum, presta atenção, o senso comum não é metódico nem sistemático, o que seja, né? Ele não se baseia, ou melhor dizendo, ele baseia-se única e exclusivamente na experiência das pessoas na vida cotidiana. E geralmente nas experiências pessoais pessoais de cada um, né? Subjetivas. Pessoais de cada um é uma redundância bem absurda, né? Não? Nas experiências pessoais. Pronto. A gente resolve o problema aí de português na minha fala. Tranquilo? Então, é isso. Não sei se vocês já viram, né? Existem pessoas, principalmente aqueles que são mais avançados de idade, que quando batem o pé num ponto tem que ser daquele jeito. Por quê? Justamente isso, né? O seu conhecimento espontâneo, o senso comum que a pessoa tem, as experiências de vida falam extremamente mais alto no que diz respeito à prática daquela pessoa. Por exemplo, isso acontece assim porque é assim, eu vi acontecer assim, pronto, final, acabou. Entendeu? É o senso comum, ok? Não metódico, não sistemático e que está baseado aí na experiência a única, exclusiva de cada pessoa ou de um conjunto também de pessoas, pode ser também, tá? Então vamos lá, né? Já os cientistas estabelecem o quê? Eles estabelecem critérios, ok? Eles estabelecem métodos para investigação, entendeu? De investigação para obter, justificar e transmitir o conhecimento científico. Então, quando a gente se fala do conhecimento científico, quando a gente fala das ciências, principalmente as ciências naturais, e nesse caso aqui entra o conhecimento da química também, os cientistas eles já estabelecem critérios, e esses critérios estão relacionados aí aos seus muitos aspectos. Por exemplo, observar um fenômeno. Então, ao observar esse fenômeno, julgar esse fenômeno, experimentar, tentar simular esse fenômeno no seu ambiente de construção científica, simular aquele fenômeno, ou seja, refazer, né, tentar reproduzir esse fenômeno de maneira em que ele possa estudá-lo de maneira mais criteriosa, de maneira mais metódica, de maneira mais sistemática, e assim ele obtém informações, ele obtém dados daquele fenômeno, e a partir de dados daquele fenômeno, ele tenta justificar aquele fenômeno por meio de teorias, por meio de leis, por meio de generalizações, por meio de abstrações. As abstrações, galera, também são formas de se fazer ciências, de fazer ciência, de transmitir o conhecimento científico de modo que seja plausível, tá? Que seja, eu vou até usar aqui uma ideia de ah, uma ideia, como que a gente pode dizer? Que quando a gente fala de ciência, enfim, me fugiu a palavra aqui.
de digerir, na verdade, esse conhecimento dentro de uma comunidade científica, tá? Substancialista, né? Pegando uma ideia substancialista da ciência, que aqui diz muito respeito a como a ciência ela foi construída, de como a ciência ela foi ah, ganhando o seu espaço, né? Sempre associando os aspectos científicos, o estudo de um fenômeno, de um objeto, a, ten- tentando, nesse nível de abstração, trazer características que pudessem explicar ou formar como uma explicação análoga àquele objeto, àquele fenômeno. Beleza? Então, esses cientistas, eles estabelecem critérios, eles estabelecem métodos de investigação para obter, justificar e transmitir o conhecimento científico. Beleza? A experiência científica, vou até grifar aqui para que vocês possam visualizar. Ó. Vou botar aqui, colocar bem mais. Pronto. Vamos lá. A experiência científica exige embasamento teórico e planejamento rigoroso, tá? Embasamento teórico e planejamento rigoroso, ok? No entanto, o senso comum não pode ser desprezado, pois mesmo os cientistas mais rigorosos, quando não, quando não está no campo de sua especialidade, no seu campo de saber, é também um homem comum e usa o conhecimento comum no seu cotidiano, né? Conhecimento espontâneo. Galera, algo muito importante com relação à ciência é que o conhecimento científico, ele não anula os demais conhecimentos, tá? O conhecimento científico, ele não anula as demais experiências, ok? Ah, essa ideia de sobreposição de conhecimentos, de pontos de vistas, até uma ideia um pouco arrogante, se tratando aí de que nós temos diversas visões de explicar o mundo lá fora, é uma ideia bem arrogante, ok? Então, o conhecimento científico, ele não anula o senso comum, ele não anula o conhecimento religioso, ok? São perspectivas que, apesar de diferentes, né, dicotômicas entre si, por isso que é dicotômico, né? É justamente que tem a de dois, né? E tem essa ideia aí de visões diferentes, né? De abranger aspectos diferentes. Então, um não anula o outro, né? O conhecimento A não pode anular o conhecimento B, ok? O conhecimento científico ele não anula o conhecimento religioso e nem o religioso não anula o conhecimento científico. Tem que se ter muito cuidado quando se está em um contexto religioso, né? Em um contexto de fé, de não afirmar o que a ciência não afirma, ok? E tem que se ter muito cuidado dentro de um contexto científico, de um contexto onde o conhecimento científico, o conhecimento metódico, o conhecimento criterioso se empodera, de não afirmar o que o conhecimento religioso não afirma, entendeu? De afirmar, no caso, que o conhecimento religioso não afirma. Deve-se ter muito cuidado com isso, porque apesar de serem, como eu falei, áreas de conhecimentos bem específicos e diferentes dos outros, eles não são divergentes, eles não são conflituosos, ok? Ambos explicam o mundo à nossa volta, ambos servem para explicar as visões e as experiências do mundo que nos cerca. Beleza? Deu para entender isso? Não, né? Sim, né? Hein? Aham. É fácil, né? Tranquilo. Então vamos lá, vamos continuar. Pode entender, quer dizer. E aí, Yuki? Tá gostando da aula de filosofia? Tô gostando. Então vamos continuar Só aqui, canso ó. um pouco, mas tô gostando disso tudo. Olha, a ciência ela tem contribuído para o desenvolvimento de técnicas e produtos que têm propiciado uma melhor qualidade
de vida da humanidade. Ou seja, né, o conhecimento científico, ah, apesar de as pessoas acharem, é difícil, química, física, matemática, biologia, enfim, é muito difícil esse conhecimento. Galera, é um conhecimento necessário, é um conhecimento que vem se desenvolvendo há muitos e muitos anos. Claro, né, hoje nós chegamos no ápice, não digo no ápice, porque o conhecimento ele é algo que se constrói, então ele ainda está em construção, mas chegamos assim, eu não vou nem falar clímax também, porque não, não tenho critérios e nem referências para dizer que nós estamos no clímax do conhecimento. Mas chegamos em uma época em que o conhecimento ele avançou demais em uma faixa de tempo bem pequena, né? Por exemplo, hoje você consegue me ouvir daí da sua casa. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho que eu separei para dar aulas e você aí no conforto da sua casa está me assistindo. Ou seja, isso só está sendo possível por causa do avanço tecnológico que anda de mão dadas, que anda em conformidade com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento do conhecimento científico. Beleza? Então, o conhecimento científico tem uma contribuição muito relevante e é por isso que ele não pode ser anulado pelos demais conhecimentos. E nem os demais conhecimentos podem anular ou ser anulados, melhor dizendo, pelo conhecimento científico, porque eles também têm contribuições de visão de mundo, de construção da sociedade, tá? De construção daquilo que nós somos e estamos caminhando a ser, beleza? Note-se que o fato de a química ser uma ciência não significa que ela seja superior às outras áreas do conhecimento, né? Quando o cozinheiro produz alimentos deliciosos, ele alcançou os seus objetivos, a sua finalidade. Né? O conhecimento, o senso comum, o conhecimento espontâneo, não tem por finalidade o porquê e o como das coisas, né? E sim a finalidade, né? O cozinheiro ele alcança seu objetivo quando ele assa o bolo delicioso, quando ele faz aquele ensopado maravilhoso, quando ele faz aquela comida que dá água na boca dos seus clientes, das pessoas que vão usufruir do seu trabalho, né? Então, esse é o objetivo do cozinheiro. O objetivo do cozinheiro não é dizer que as moléculas do alimento, quando estão sendo cozidas, elas estão com energia cinética maior, né? E, e as proteínas, elas sofrem uma transformação e tal. Não, não é esse o objetivo do cozinheiro. Tá entendendo? O objetivo do cozinheiro é extremamente é outro, na verdade. É outro. Ou seja, o objetivo do cozinheiro é terminar aquele prato na hora certa, né? Não salgar demais, colocar o tempero correto. É esse o objetivo dele. Beleza? Então, um conhecimento não anula o outro, tá? Conhecimento científico, apesar de ser criterioso e metódico, ele tem as suas contribuições, ele é importante, assim como o conhecimento de mundo, do senso comum, do conhecimento espontâneo também é importante. Beleza? Amanhã, segundo não, não, eu acho que é só na sexta-feira. Eu acho que é na sexta-feira. Nós vamos ter mais uma aula, mais duas aulas, e aí a gente continua, ok?